Vamos abrir a palavra em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, o primeiro capítulo. Nós começamos no domingo passado o estudo deste livro. Fizemos apenas a introdução, então vamos ler hoje o capítulo 1 de Eclesiastes. Nos diz assim a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e me sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. É impressionante como nós temos más notícias todos os dias. Basta ligarmos um rádio ou uma televisão, ou conversarmos com alguém e somos bombardeados todos os dias com péssimas notícias. As más notícias que muitas vezes tiram a alegria do nosso coração ou tendem a tirar de nós a paz que Cristo tem para nos dar. Quando a gente se aproxima das coisas de Deus, da palavra de Deus, nós temos boas notícias, nós temos boa nova. E eu creio que nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, principalmente nesses últimos dias, que nós temos visto quantas pessoas estão carentes, quantas pessoas estão em desespero, desespero de alma, dor de alma, muitas desesperadas e intentando contra a própria vida, quantas coisas ruins têm acontecido, quanta angústia, tristeza no nosso meio. E tudo isso, de alguma forma, Salomão pôde experimentar. Porque ele andou longe de Deus. Ele andou, depois de ter andado com Deus, de ter recebido tanta sabedoria da parte de Deus, ele, quem sabe, se engrandeceu tanto, ou achou que era tão grande que não precisava de Deus, e se esqueceu de Deus por um tempo. E as coisas só foram de mal a pior para a vida dele, até que ele compõe este livro, para mostrar que de tudo o que ele ensinou e que ele viveu na vida, o resumo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, andar nos seus caminhos. Infelizmente as pessoas estão vivendo nessa loucura de tantas angústias e tristezas por não conhecer a Deus,
por não ter intimidade com a palavra de Deus, por não abrir as Escrituras e ouvir a voz de Deus trazendo boas notícias de salvação. Pensando na mensagem desse livro, eu queria citar a frase de dois grandes teólogos, dois grandes nomes da nossa época, dois grandes homens que Deus tem usado para abençoar a nossa vida, homens de Deus e que trazem preciosas lições para nós. O primeiro deles é Joel Bick. Joel Bick, ao falar de Eclesiastes, ele diz assim: as gerações que vêm e que vão sem serem recordadas pela geração seguinte, são um lembrete sóbrio de que a vida continuará sem nós e de que nenhum de nós está no centro do universo. Quantas vezes a gente acha que a gente é o centro das atenções, que a gente é o centro das coisas, mas a palavra de Deus diz que não, que todas as coisas foram feitas para a glória do nome do Senhor. Então nós não podemos achar, e essa é uma das conclusões desse capítulo que logo no primeiro capítulo Salomão expõe para nós. Gerações vão e vêm, não é? Nós passamos, as pessoas passam, mas as coisas continuam. E aí nós não podemos achar que somos o centro do universo, que sem a gente nada vai continuar, porque na verdade Deus não precisa da gente. Deus pode fazer tudo sozinho, não é? Então nós não podemos achar que somos a cereja do bolo, né? Que somos a principal da criação, aquilo que é o melhor de tudo, quando na verdade tudo foi feito para a honra e glória do Senhor. E Salomão está apontando isso para nós buscarmos a sabedoria de Deus e não a nossa própria sabedoria. D.A. Carson, um dos grandes estudiosos da palavra de Deus do nosso tempo, ele diz assim: porque fomos feitos para Deus e nossas almas estarão inquietas até que o conheçamos. Falando de Eclesiastes, citando o livro de Eclesiastes, ele diz isso. Nós somos feitos para Deus, e enquanto não voltarmos a ter uma comunhão íntima com Deus, nossa alma ficará inquieta. Aliás, num seu outro livro, ele diz isso, que o que nós mais precisamos é de intimidade com Deus. E conhecer na Bíblia significa ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus a cada dia. Então eu queria, pensando nesse capítulo, estudar com os irmãos sobre a sabedoria sem Deus que não satisfaz. Infelizmente o mundo está se achando tão sábio, mas não tem nada de sabedoria. É uma sabedoria vã, passageira, que não tem sentido algum, que não traz nenhum apoio, nenhuma alegria, nenhuma certeza de bênção, de paz, de vida. Nós vimos já na semana passada, os 3 primeiros versos, fala de um pregador. Salomão se coloca aqui como um pregador, e ele é filho de Davi, rei de Jerusalém, e ele aponta não só para quem ele é, mas o que ele descobriu. E ele descobriu que tudo é vaidade, tudo na vida é vaidade. E há 2 formas de entender essa expressão que ele usa, ou essa lição que ele nos dá. Existe um lado mais negativo, tudo é vazio, sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus, sem o temor do Senhor. E ao mesmo tempo tem um lado positivo, para mostrar que as coisas são passageiras. Elas voam, aliás a vida voa, né? A vida passa muito rápido. E é essa a ideia que Salomão quer colocar para nós. Aí lá no verso 3, ele faz uma pergunta: o que nós podemos esperar da nossa vida? Olha só, verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O que você espera da sua vida? Qual a compensação que você está esperando? Ou qual a satisfação que a vida pode te dar, que o seu trabalho, que os seus afazeres, que o seu dia a dia pode te dar? O que nós podemos esperar da vida? E a partir do verso 4, de 4 a 11, ele faz uma constatação. A partir do verso 12, ele faz uma confissão. Então, olha só o que diz a partir do verso 4 aí, né? Ele diz assim, gerações passam. Olha lá, vai geração, né? Vem geração, mas a palavra, aliás, a terra permanece para sempre. As pessoas passam, mas o mundo continua aqui. Enquanto Jesus não voltar, o mundo vai continuar girando ao redor do sol, fazendo todo o seu movimento, não é? Então nós temos que entender que a vida, as gerações elas vão passar, e nós passamos de uma forma muito rápida. A exortação de Salomão é: preste atenção. Aquilo que Moisés já havia dito lá no Salmo 90.
ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Você já parou para contar os seus dias? Quantos dias de vida você já teve? O problema é que a gente não sabe quantos dias de vida ainda a gente tem, né? Essa é uma dificuldade. Mas será que nós temos ainda 20 anos, 30 anos, 50 anos pela frente? Eu e a Renata, nós brincávamos dizendo assim, nós resolvemos fazer filhos e netos logo. Porque nós temos a Samara e o Theo e depois fizemos um neto, o Gael, né? Porque vai ser muito difícil de ver um filho do Gael. Pela idade que ele tem, né? Provavelmente nós não estaremos mais aqui, quem sabe? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. A vida voa muito rápido. E o que Salomão exorta a gente é, não faça o que eu fiz. Não se desvie do caminho do Senhor. Não ande distante de Deus, porque tudo isso é passageiro. E como é que vai ser? O que a gente está acumulando, né? Para a nossa vida depois com o encontro com Deus. Então, ele coloca que as gerações vão e vêm, mas a terra permanece para sempre. E olha só, os versos seguintes, ele vai falar dos elementos mais importantes que foram tema de debate dos filósofos gregos 400 anos depois da escrita de Salomão. Olha só que curioso, ele trata dos 4 elementos principais, né? Verso 5, levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Aí ele fala do vento no verso 6, ele fala da água no verso 7. Ele já tinha falado da terra, ele vai falar do sol, né? Sol, calor, fogo, a mesma coisa, a mesma ideia. Ele fala do vento no verso 6 e ele vai falar da água, dos rios, dos mares, mostrando que tudo isso está dentro de um governo de Deus. E nada pode impedir que essas coisas deixem de acontecer. Porque Deus não só criou todas as coisas, como Ele governa as coisas que fez. Deus não é aquele que, segundo os deístas, defendem a tese de que Deus criou e como se fosse a terra um relógio que Ele deu corda e deixou a terra andando do jeito que quiser. Não é isso. Deus continua a governar e as águas dos rios continuam a ir para o mar. E o mar não se enche, e aí as águas retomam, né, o seu caminho em volta, ou indo para o mar. Da mesma forma os ventos, da mesma forma o sol nasce todos os dias. Tudo isso mostrando, na sabedoria de Salomão, mostrando o quanto Deus cuida de tudo aquilo que Ele fez. Então nós precisamos confiar nesse Deus. E nessa sua constatação de que a vida é tão rápida e de que nós não somos nada diante daquilo que Deus fez com tanta majestade, no verso 8, ele vai dizer assim, olha, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Em outras palavras, ele está dizendo, nada nessa vida satisfaz o nosso coração. Jovem, você que é jovem, eu sempre gosto de apontar para o jovem, eles devem ficar loucos da vida comigo, né? É porque a gente que já não é mais jovem, nós já tomamos a boa parte das decisões da nossa vida. Mas você que ainda é jovem, adolescente, você tem muita decisão para tomar. E às vezes a gente toma decisões por imaturidade e a gente acha que as decisões da nossa vida é que vai trazer alegria. E a gente pensa assim, não, quando eu casar eu vou ser feliz. Ou senão a gente pensa, quando eu tiver filho eu vou ser feliz. Ou quando eu passar na faculdade ou tiver aquele título eu vou ser feliz. E quando você chegar numa certa idade você vai descobrir que tudo é vão. Tudo é passageiro. E que se você não tiver a verdadeira felicidade que é Deus, que é Cristo, que está em Cristo, você vai ver a vida passar tão rápido e você não vai encontrar o sentido dela para a sua vida. O que a palavra de Deus em Eclesiastes diz que as coisas todas são canseiras sem Deus. Não faz sentido a vida sem o Senhor. Aliás, o Senhor Jesus ensinou isso para uma mulher. Os irmãos lembram que aquela mulher samaritana, ao buscar água do poço, encontra-se com Jesus. Jesus quebra aquele silêncio, porque judeu não podia falar com mulher, e judeu não podia falar com samaritano. Mas o Senhor Jesus quebra o silêncio e pede água para aquela mulher, e aquela mulher começa até a ficar meio preocupada. Como assim, sendo tu judeu, me pede água? Aquele sol a pino ao meio-dia, subindo no Monte Gerizim, onde Jacó abriu poço, ou vários poços ali foram abertos por Jacó, por Isaac. E aquela mulher começa a conversar com Cristo e Cristo faz uma colocação muito especial para a vida dela. Cristo faz uma pergunta, vai lá e chama o teu marido.
E ela diz, eu não tenho marido. E aí o Senhor Jesus diz, bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, com quem você está não é teu marido. Aquela mulher estava sedenta e achando que um relacionamento ia trazer a alegria do coração dela. E aí Jesus disse, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Será que a gente está bebendo da água de Cristo? Será que a gente bebe do rio de água da vida que só Ele pode dar? Será que nós estamos experimentando o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Como ele diz lá no capítulo 7 de João, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O quanto nós temos de vida hoje em Cristo. Se nós buscarmos as coisas dessa vida, nós vamos passar pela vida. Aliás, eu estava falando com um jovem, num culto nos lares essa semana, eu estava falando com um jovem que, como é didático para nós, pastores, e estamos quase que todos os dias em hospital. É impressionante como é didático. Porque você começa a passar pelos hospitais e ver os leitos, e você encontra ali crianças internadas, você encontra adolescente internado, jovem internado, idosos internados. E aí você fica pensando, como é que será que foi a história de cada um aqui? O que será que está acontecendo na vida de cada um aqui? Quando a gente não está enfermo, a gente acha que é o bambambam, que é o tal. Mas ninguém sabe o que vai acontecer com a gente nesse mesmo e exato dia. E por isso Salomão diz, olha, nada na vida vai satisfazer, a não ser as coisas do Senhor. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Aí no verso 9, ele diz assim, olha, não há nada novo no céu. O que foi vai ser, né? O que foi será, ou o que foi e o que há de ser, ou é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois, ou depois delas. Olha só. O que ele está dizendo é o seguinte, quantas coisas nós esquecemos daqueles que deixaram um legado para nós? Não sei se os irmãos sabem, mas segundo outros livros da palavra de Deus, Salomão escreveu sobre animais e plantas. A ideia, e nós vamos chegar num texto, num versículo daqui a pouco, é que ele esquadrinhou tanto conhecer a sabedoria, que cada pedrinha que ele encontrava, ele revirava para ver o que tem, o que não tem, o que aconteceu com aquela pedra. E ele chegou a escrever sobre vários e vários assuntos, mas nós não temos o ensinamento dele. E talvez a gente só lembre daquilo que é mais próximo da gente, não é? Talvez a gente lembre assim, eu sei que o cara bom do computador é o Bill Gates, não é? O cara bom da internet é sei lá quem. A gente pode entrar em algumas questões mais atuais. Mas eu me recordo de uma postagem do Dr. Mauro Meister, indo nas universidades americanas, todas elas fundadas por presbiterianos e congregacionais, e tirando foto da placa de Harvard, por exemplo, de Princeton, por exemplo, dizendo assim, ali naquela placa estava o desejo dos pais presbiterianos e congregacionais de que os filhos pudessem conhecer para glorificar ao Senhor. Mas aqueles filhos foram para a faculdade, o que eles fizeram? Esqueceram dos pais, esqueceram de Deus. Porque eles começam a aprender na faculdade, eles acham que Deus é bobagem. Eles acham que ser crente, talvez, para quê? Palavra de Deus, Bíblia, para que tudo isso? Nós, infelizmente, estamos vivendo uma crise de identidade, uma crise de analfabetismo bíblico. E aí eu me recordo daquela cena, daquele episódio na ilha de Finge, quando um homem foi visitar a ilha e começou a zombar dos índios evangélicos daquela ilha de Finge, dizendo o seguinte, olha, no seu país ainda vocês querem saber de Deus e de Bíblia? Lá na Europa, lá de Londres, né, de onde eu venho, ninguém mais quer saber. E aí o cacique daquela tribo chama aquele homem de lado e diz assim, está vendo esse negócio aqui? Isso era um forno. Se fosse há um tempo atrás, quando nós não tínhamos Bíblia e não amávamos a Deus, sabe o que a gente fazia com quem chegava aqui na ilha? A gente assava para comer, nós éramos canibais. Portanto, o senhor que não acredita mais na Bíblia, saiba que o senhor só vai estar vivo aqui, daqui para frente, por causa da Bíblia. Por aquilo que a Bíblia fez em nós. Pelo conhecimento que nós temos hoje de Deus.
Mas infelizmente muitos zombam e acham que podem encontrar sabedoria nas coisas dessa vida. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Não há coisas novas, não há lembrança. Muito do que foi feito, se fez, já foi esquecido. Nós esquecemos facilmente aquilo que nos ensinam. Quem sabe os mais novos esquecem daquilo que os pais ensinam. E aí cometem muitos erros, como Salomão não seguiu por um tempo os exemplos bons de seu pai, o rei Davi. Então uma constatação de que a vida é tão passageira, de que não vale a pena colocar todo o seu tesouro na vida em si, mas o seu tesouro tem que estar em Deus. O seu ídolo não pode ser ninguém mais além do Senhor. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. E agora a confissão que ele faz a partir do verso 12. Ele diz, olha, eu, o pregador, eu venho sendo rei Israel, em Jerusalém. Eu apliquei o coração a esquadrinhar. Tudo ele investigava, qualquer pedrinha que ele encontrava, ele se dedicava em conhecer, em investigar, esquadrinhar. E isso tudo trouxe o quê? Cansaço. Olha só. Apliquei o coração a esquadrinhar, informar-me com sabedoria, de que tudo quanto sucede debaixo do céu, este enfadonho trabalho impôs Deus aos homens, aos filhos dos homens, para nele os afligir. Que trabalho, né? Difícil. Por que ele coloca enfadonho? Porque ele faz uma lembrança da queda. Nós somos seres afetados pela queda. Os irmãos lembram? E há pessoas que confundem, né? Dizem assim, eu não quero trabalhar porque o trabalho é fruto do pecado. Engano seu. O trabalho veio antes da queda, lá em Gênesis 1, já tinha trabalho. Dominar sobre todas as coisas. Lembram disso? Né? Deus diz, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, você vai dominar tudo que eu criei. Isso é trabalho. Dado para os dois, hein? Tem gente que pensa assim, não, mulher não pode trabalhar fora. Foi dado para o homem e para a mulher. Para os dois, tem que cuidar daquilo que Deus criou. Isso é trabalho. Com o pecado, o problema é que o trabalho se tornou difícil, enfadonho, cansativo. Agora é com o suor do rosto, não é mais tão fácil assim o trabalho. Então ele está apontando para quê? Para a queda. E é curioso que ele vai usar aqui o nome, olha só. Este enfadonho trabalho que impôs Deus aos filhos dos homens. Todos os homens têm esse dever de trabalhar. Aliás, nós falávamos hoje numa das classes, né, de escola dominical, que nós estamos todos, seres humanos, sob um pacto com Deus. Queira os homens concordem ou não, todos estão diante de um pacto com o Senhor. E uma das ordens que Deus dá nesse pacto é trabalhe. Por isso que todo mundo tem que trabalhar. Não é? Não importa se ele é crente ou se não é, ele tem que trabalhar. Porque ele está diante de um pacto do Senhor, ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas esse trabalho não é tão simples assim, porque nós somos seres afetados pelo pecado. E aí lá no verso 15, olha só o que ele diz. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Em outras palavras, nós não podemos mudar as coisas, porque as coisas estão afetadas pelo pecado, e só Deus pode alterar as coisas. Nós não temos poder, mesmo que tenhamos sabedoria, mesmo com tanta sabedoria que Salomão tinha, ele não podia mudar o efeito da queda. Só Deus é que pode fazer isso. E claro que ele vai fazer isso em quem? Em Cristo. Cristo vai endireitar as coisas. Se a sua vida está torta, é só Cristo que pode endireitar, você não tem esse poder. Não pense que você vai dar jeito na sua vida. Não pense que você pode chegar diante de Deus assim com arrogância e falar, não, eu não preciso de Deus. Não é? Eu sempre costumo usar essa ilustração. Você falar que não precisa de Deus, olha o que vai acontecer com você. Se não precisa de Deus, Deus vai falar para você, ande sozinho. Alguém aqui quer ser livre de Deus? Tape o nariz e a boca e pare de respirar. Ninguém pode viver sem aquilo que Deus criou, ninguém pode viver sem o Senhor. Não há um livre a não ser Deus, Ele é livre e soberano para todas as coisas. E nós não podemos endireitar a nossa vida em nenhum aspecto, é Deus quem faz. E Ele faz por meio da sua sabedoria revelada a nós, as Escrituras Sagradas. Aí no verso 16, olha lá o que ele diz. Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Olha só, a experiência pessoal de Salomão diz assim, olha, se tem alguém que experimentou o conhecimento, a sabedoria, esse alguém sou eu. E ele era o homem mais sábio, claro, tirando a pessoa do Senhor Jesus, não é?
Mas ele experimentou a sabedoria e ele experimentou a loucura e a estultícia. Não somente a sabedoria. Os irmãos lembram uma citação de um salmo que diz isso? Diz o insensato, estulto no seu coração, não há Deus. Salmo 14. E aí que Paulo vai pegar lá no capítulo 3 de Romanos, vai dizer assim, olha, não há um sequer que faça o bem, porque todos se desviaram do caminho do Senhor, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma citação que Paulo faz do Salmo 14, e que Salomão está colocando aqui. Eu experimentei andar com Deus, eu experimentei a loucura, a insensatez, a estultícia. E aí, não é? Ele tomou um tombo. Porque quando a gente acha que pode viver sem Deus, a gente cai. E no verso 18, ele vai dizer assim, olha, no muito saber, há muito enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então, de repente você pensa assim, eu vou fazer tal curso, porque lá eu vou me encontrar, porque lá eu vou me dar bem. E a gente confia tanto nas coisas do dia a dia. Não é assim com a gente? Você tem uma dor, o que você faz primeiro? Qual a tendência nossa? Pegar um remédio e tomar, não é? Mas por que não orar primeiro e pedir, Senhor, me abençoa nessa dor? Aliás, existe um livro muito interessante, que o tema dele é A Geração que Desaprendeu a Orar. Por quê? Porque nós não oramos mais, nós temos um celular. O pai está preocupado com o filho, o que ele faz? Manda recado para o filho, filho, está tudo bem com você? Antes, o que os pais faziam? Senhor, cuida do meu filho onde ele está. Que o Senhor guarde a vida dele. Hoje a gente não ora mais, a gente manda um zap, né? A gente não ora mais porque está com algum problema emocional, tem terapia, tem isso, tem aquilo. Claro, os recursos estão aí, podem ser usados. Mas se você não orar, nós já falamos disso de um outro salmo de Salomão. Se você não confiar em Deus, não buscar o Senhor, em vão trabalhos que a edificam. E Salomão está dizendo assim, olha, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque sem Deus tudo é canseira. Aliás, a ideia aqui do texto é que se buscar apenas uma sabedoria sem a presença de Deus, você vai destronar Deus e vai deificar o seu próprio ego. Eu queria terminar dizendo o seguinte, há pessoas que, aliás eu estava ouvindo essa semana, achei muito interessante um trecho de um sermão do Jonas Madureira. Eu achei muito legal a argumentação do que ele diz. Como há pais que colocam, né, nós temos ídolos, nosso coração é cheio de ídolos. E ele diz assim, como os pais idolatram seus filhos. Não é? E aí ele fala assim, olha, quando você idolatra o seu filho, é muito ruim. Porque o seu filho não sabe o que é ser filho. Seu filho começa a ser criado como se ele fosse um Deus. Será que a gente não faz isso também? Como é que está a nossa vida familiar? Buscamos a sabedoria de Deus? Buscamos o caminho do Senhor? Repreendemos os nossos filhos na palavra de Deus, quando é preciso? Vivemos de acordo com aquilo que Deus tem para revelar a nós? Ou tudo que o nosso filho faz é legal? Nós damos risada. Nós temos que nos voltar para a sabedoria que Deus tem para nós. E esse livro traz muitas lições de sabedoria, muitas lições práticas que nós vamos poder estudar durante algum tempo. Que Deus nos ajude a termos a sabedoria verdadeira que só Deus pode dar. E ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus assim nos abençoe.